existem mensagens que ela é universal, que é para o mundo todo ouvir. Exatamente. Ele só teve oportunidade para pregar para um povo. Esse tipo de mensagem não há problema de você pregar em um estado, pregar em outro, pregar em uma cidade e pregar em outro. Porque a cada dia o próprio Deus vai aperfeiçoar aquela mensagem. Quem foi o que falou? Foi o Billy Graham, né? Que ele disse que a sua mensagem só fica boa depois de pregar 80 vezes. Sim, o pastor, mas até onde o pregador ele pode repetir a mensagem? Eu acredito que dentro daquilo que o Gesi acabou de falar, dentro daquela inspiração e daquela orientação que você recebe. É porque existem mensagens, de fato, que nós recebemos de marca. Deus, que ela é para o local. Vai pregar uma vez naquele ambiente e não vai vir inspiração para não pregar em mais nenhum lugar. E o que a gente tem que entender também? O pregador, ele tem que entender que tem igrejas que a mensagem expositiva, ela não vai encaixar. Verdade. Tem igrejas que a mensagem ela tem que ser temática. Uhum. Ela tem que ser uma mensagem... porque ela sai daquela questão de você viver só contextualizado no que você está pregando ali. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre você ser pastor local e pregar as mensagens e o pastor que ele é itinerante. Por quê? É muito mais fácil quando você é itinerante, você pregar a mesma mensagem hoje aqui no Paraná, amanhã em São Paulo, depois no Rio. Então, isso se torna, nesse sentido, se torna mais fácil. Sim. Porque você consegue controlar. Até tem uma história de um pregador que andava aqui por Curitiba, que ele ficou conhecido como o pastor da tal coisa. Eu não vou nem falar, senão já vamos pegar quem que é. Da túnica de José? Não, ele não é. Não pode ser assim, pai. Da túnica de José. Rapaz, o podcast é pra isso, irmão. É o da túnica de Se José. for estar no podcast aqui pra falar pro... Ele veio pra cá e ele pregou em 7 congregações em Curitiba a mesma mensagem. Aí fica complicado, né? Que é o pregador? Tá demais, né, pai? Aí ele tá querendo então, abraçar. esse cuidado, eu acho que se tiver, não tem problema nenhum você repetir mensagem. É que eu penso que o pregador ele tem que ter cuidado. Tipo assim, se ele vem para Curitiba e ele prega mensagem X a nível campo, aí nas congregações ele tem que tomar cuidado com o que ele vai pregar. Exato. É a questão do evento. Sim. É a questão do evento. Agora, se ele pregou numa congregação uma vez essa mensagem, e se ele vem a nível campo e a mensagem de fato for boa e ele estiver recebendo inspiração de Deus para pregar mesmo, ele pode pregar. E você sabe que tem aquela questão, né, da mensagem que abre porta. O pregador tem essa questão. Rapaz, eu tenho que ir lá e pregar uma mensagem que abre porta. Eu vou dizer para você que depois de muitos anos pregando, eu acabei entendendo que isso aí não é tão importante. Por quê? Porque talvez não seja o seu dia também, daquela inspiração naquele texto. Então a mensagem é boa, mas o dia não era o dia. Verdade. De você se sobressair como das outras vezes. Então, às vezes, você tendo sensibilidade para cultuar e dentro do culto, no transcorrer da sua liturgia, você receber uma inspiração num outro contexto, num outro texto, numa outra mensagem, faz a diferença. Mas daí, a própria mensagem, eu vejo assim, e o senhor que é um pastor já de bastante experiência, eu consigo visualizar assim que você entender o culto, você pega a mesma mensagem, é como se fosse várias velocidades, vários ritmos. Aí tem uma igreja que você acelerar, ela vira de ponta cabeça. Tem igreja que você tem que vir pausadamente, detalhadamente. Sim. Então isso aí dentro do culto é que ajuda ou atrapalha o pregador. Eu acho que o pregador, ele acompanhando o culto, ele pode até arrumar mais conteúdo para sua mensagem ainda, dentro do contexto do culto que ele participou. Agora eu penso assim, que além de ter mensagens que ela é específica para um local, e depois você pregou ela ali, você não vai ter inspiração para pregar ela em lugar nenhum mais, existem mensagens que ela é universal, que é para o mundo todo ouvir. Ele só teve oportunidade para pregar para um povo. Esse tipo de mensagem, não há problema de você pregar em um estado, pregar em outro, pregar em uma cidade e pregar em outro. Porque a cada dia o próprio Deus vai aperfeiçoar aquela mensagem. Quem foi o que falou? Foi o Billy Graham, né? Que ele disse que a sua mensagem só fica boa depois de pregar 80 vezes. E interessante a questão cultural do solo geográfico que você está indo. Por exemplo, por que muitos pregadores não se dão bem em Curitiba? Por quê? Porque Curitiba, a região sulista, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Segundo os nossos pais da abertura do Evangelho nessa região do sul do país,
eles edificaram a igreja embasados mais em estudos bíblicos. Então, o estudo bíblico é diferente de uma exposição eloquente. Então, quando o camarada vem e ele pega o texto e vai naquele... O nosso povo, na cultura deles, é natural isso. Eles não vão ser assim. Então, por isso que muitos têm uma boa mensagem, têm uma elasticidade ministerial, uma envergadura muito top, muito boa, mas não se dão bem por quê? Justamente por isso. Porque às vezes o povo aqui não é alcançado... O sul segura, né? Ele resiste, né? Pelo fervo da coisa. Você sabe disso. Tem igreja em Curitiba que você vai lá, você prega, suar a sola do sapato, não dá nada. E a mensagem é boa. E o povo fica parado, né? É a cultura do povo. E assim, eu acho que os pregadores de São Paulo, especificamente, eles sofrem muito quando vem para Curitiba. Carioca e paulista, né? Paulista. Eu até, não é nenhuma crítica, mas é uma análise que eu tenho, principalmente dos pregadores paulistas e carioca. A aplicação das mensagens deles geralmente é só para o momento, né? O cara vem, traz uma contextualização bacana, histórica, argumentações bíblicas, mas quando ele aplica, é para ele ver o movimento do momento, exatamente, mas não aplica para a vida pós-culto, entendeu? Aí ele fala que Curitiba é muito difícil de pregar. Porque o povo às vezes quer uma aplicação para a vida, aí eles querem ver o povo entrando no manto. Quantas vezes eu não ouvi isso dos meus companheiros de São Paulo? Cara, o que você vai fazer em Curitiba, meu? Por que você vai para congregar e pastorear a igreja no Paraná? São totalmente ao avesso. Mas não é. Hoje eu entendo o curso da história. Hoje eu posso entrar numa sede e tranquilo, porque eu sei que se eu ficar gritando, eles não têm um momento. É o que o Hernandes diz, né? O Hernandes diz o seguinte, que você tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, o camarada entra no texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto, e vira aquela gritaria, e aí o cara começa a fazer um monte de coisa que a gente acha que... A gente sabe que não tem nada a ver com nada, né? Começa a bater no povo, exatamente, né? Aí o povo é ruim, não dá glória a Deus, está em pecado. Boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. A sede, as igrejas...